Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta com os mandamentos recíprocos. Nós vamos agora falar sobre aqueles mandamentos que visam proteger os nossos relacionamentos. Lembra que nós tínhamos dividido em 4 partes, né? Nós falamos a primeira parte na aula passada, sobre os mandamentos que visam criar relacionamentos. E agora vamos falar sobre aqueles que visam proteger os nossos relacionamentos. O primeiro deles é: não julgueis uns aos outros. Está lá em Mateus 7:1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. O Senhor nos proíbe de julgar as pessoas, porque pela nossa natureza pecaminosa nós vamos ser sempre tendenciosos ao julgar as pessoas. Muitas vezes julgamos as pessoas pelas nossas próprias medidas, e nem sempre nossas medidas são as corretas, são as certas. E acabamos então julgando os nossos irmãos e falhando com eles assim como falhamos conosco mesmo. Muitas vezes nós somos injustos, somos tendenciosos, somos parciais. Além do mais, a nossa posição dada por Deus em relação aos irmãos não é a de juiz, mas sim a de servos, ou aqueles que servem uns aos outros, não é? Juiz é o Senhor, é Ele quem nos julga, nós não temos que julgar ninguém. Por outro lado, o que a palavra de Deus nos manda julgar não são as pessoas, mas todas as coisas. Mesmo quando a liderança é obrigada a julgar o pecado da desobediência e da rebeldia de alguns membros da comunidade, nós nunca somos instruídos a julgar para colocar essa pessoa numa situação de temor espiritual, não é? Nós julgamos para colocar essa pessoa numa situação de arrependimento, não é? Nosso julgamento nunca deve ser para a condenação, mas para levar essa pessoa ao arrependimento. Essa é a nossa posição no julgamento, né? Às vezes você pode falar, mas às vezes a pessoa é julgada por uma coisa ou outra. Não é julgada pelo seu pecado. Quem julga pelo pecado é o Senhor. Nós julgamos para que essa pessoa seja arrependida, para que se arrependa e volte a viver uma vida correta diante de Deus. Então, quem é condenado é o pecado, é o erro. Quem é condenado é a falha, nunca é o pecador, nunca é aquele que falha, não é? E assim que essa pessoa se arrepende, ela é reconduzida, recolocada, né? Ela é trazida novamente, ela é restaurada à comunhão dos santos. Então, quando há julgamento na igreja, não há julgamento para a perdição, não é julgamento para colocar o dedo na cara das pessoas, é julgamento para levar as pessoas ao arrependimento. Esse julgamento sim, mas nós nunca devemos julgar os nossos irmãos como juízes dessas pessoas. Deixe que Deus os julgue, Deus é o nosso justo juiz. Amém? Segundo mandamento: não vos queixeis, murmureis uns dos outros. Irmão, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago 5:9. Queixar-se do próximo é o mesmo que expressar descontentamento, impaciência ou desagrado para com a pessoa. Quando pensamos que temos motivos de queixa contra o irmão, só temos 2 atitudes bíblicas a seguir. A primeira delas é suportarmos em silêncio. Lembra? Nós falamos suportarmos os nossos irmãos em amor. E a segunda é o outro mandamento: perdoarmos o nosso irmão. Então, se você acha que você tem alguma queixa contra alguém, se você acha que tem algo que te desagrada de alguma pessoa, de algum irmão seu, então tome essas 2 atitudes. É o que vai resolver o seu problema. A primeira: ou você suporta em silêncio, né? Ou então você libera perdão e esquece e passa a trabalhar, a viver com esse irmão daquele jeito que ele é e que causa a você queixume, né? Que causa a você algum tipo de impaciência. Aprenda a conviver com seu irmão da forma como ele é, da maneira como ele é, porque ele deve ter aprendido a conviver com você da maneira que você é e da forma que você é. E quem diz que tudo que em você
agrada os outros também. Então nós precisamos aprender a viver dessa forma entre nós. Amém? Terceiro, não faleis mal uns dos outros. Ah, meu Deus, essa é a pior coisa que existe, é falarmos mal uns dos outros. Está lá em Tiago 4,11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei e não és observador da lei, mas juiz. Quando começamos a falar mal de alguém, estamos num processo muito forte de deterioração íntima em relação a essa pessoa. Então ninguém fala mal de ninguém se antes de começar a falar mal, não houve ali algo que foi deteriorando este relacionamento, a imagem dessa pessoa para você. A ponto de depois de tudo, dessa deterioração, então você começar a lançar, falar mal, lançar palavras de maldição contra essa pessoa. Significa que já julgamos, já condenamos essa pessoa e já vivemos murmurando, nos queixando contra ela. E agora então passamos a falar mal diariamente dessa pessoa. Percebe que é um processo, é um processo. Você precisa matar esse mal pela raiz. Quando você começar a sentir alguma coisa que não seja legal, que você não entenda, que você não goste de nenhuma pessoa, usa aqueles 2 exemplos que eu te dei, aquelas duas receitinhas que eu te dei, né? Ou perdoa de uma vez, né? Ou engole seco, ou aprende a viver com a pessoa do jeito que ela é. A língua pode causar males maiores do que uma agressão física, como uma espada afiada. Está lá em Salmo 52, 2, diz assim, a língua é igual a uma navalha afiada. Jeremias 9,8, a língua é como uma flecha mortífera. Tiago 3, de 1 a 12, diz assim, a língua é fogo, é como uma fagulha que incendeia uma floresta. É mundo de iniquidade. Tome cuidado com a sua língua. Não fale mal do seu irmão. Se vier algum pensamento, algum desejo de você falar mal do seu irmão, repreenda da sua vida isso. Tome cuidado com a sua língua. Amém? Quarto, não vos mordais e devorais ou consumais uns aos outros. Se vós, porém, vos mordais e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Está lá em Gálatas 5,15. Este é o grande objetivo de Satanás, colocar uns contra os outros, trazer dissensão, discórdia, trazer brigas, trazer problemas entre os irmãos. E aí, então, isso começa a virar algo pessoal, um contra o outro, não é? Nós precisamos tomar cuidado com relação aos ataques do diabo nas nossas vidas. Isso acontece quando começamos a nos morder, a nos devorar uns aos outros, nos retaliando como feras. Em quantas partes do corpo de Cristo, em quantos lares isso não está acontecendo hoje? Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Não aceite ninguém falando mal do seu irmão. Não aceite ninguém levantando qualquer palavra contra o seu irmão. Se alguém vier levantar uma palavra contra o seu irmão, pegue essa pessoa e leve ao seu irmão e juntos, os 3, resolvam isso, para que o diabo não tenha lugar na sua vida, nem na vida dele, nem na vida do outro. Nós precisamos viver em comunhão. Tudo isso é avesso ao amor e à verdadeira vida cristã, conforme está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Para evitar tudo isso, eu preciso de continuamente estar me deixando encher pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Quando eu entendo que Deus está no negócio, que eu não posso viver me mordendo, me consumindo, me devorando, não é? Não foi para isso que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós primeiro. Qual foi o primeiro mandamento que eu passei para vocês? Amai-vos uns aos outros. Quando você entende que aquele irmão cheio de problemas, de dificuldades, de lutas, cheio de defeitos até, como você também tem, você precisa amá-lo. Aí você entende que nada do que ele fizer, do que acontecer com ele, vai poder quebrar a comunhão entre você e ele. Então, não vos devoreis, não vos mordais, não vos consumais uns aos outros. Mas antes de tudo,
amai-vos uns aos outros. Amém? O quinto, não vos provoqueis uns aos outros. Não tenhais inveja uns dos outros, né? Aqui nós temos dois mandamentos, um junto do outro. Não vos provoqueis uns aos outros e não tenhais invejas um dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, como está lá em Gálatas 5:26. O versículo que contém esses dois mandamentos chama a atenção para as questões de vanglória, não é? O que é vanglória? É você achar que você é melhor do que o outro, que você está acima do que o outro, que você passou o outro, que o outro está atrás de você. Quantos relacionamentos e alianças não são quebrados por conta disso? As pessoas acham que são melhores umas que as outras. E, na verdade, Cristo nos chamou para sermos servos, não para sermos superiores uns aos outros. Você consegue entender isso? Quantos que oram, jejuam, servem, procuram dons, pregam o evangelho só para mostrar que são mais espirituais que os outros? Só para estar no proscênio, né? O que é estar no proscênio? É estar acima de todo mundo, é estar sendo visto pelos homens, não é? Eu não quero ser visto pelos homens, eu quero ser visto por Deus. Eu não quero a glória dos homens, eu quero a glória de Deus. É assim que você tem que pensar. Não procure ser melhor que o outro, procure abençoar a vida do outro, faça a sua parte. Se o outro é assim, ore por ele, libere perdão na vida dele, mas não seja igual. Procure fazer a vontade de Deus, procure ser um homem, uma mulher que busca a glória de Deus, que busca ser agradável a Deus, que seja um daqueles com quem o Senhor conta. É isso que vai contar no final. Amém? Sétimo, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros, uma vez que nos despistes do velho homem com os seus filhos, com seus feitos, nos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está lá em Colossenses 3, de 9 a 10. Mentir é, de alguma forma, transmitir uns aos outros falsa impressão da verdade. Mentir é do grego pseudo, também significa falso. Exemplo, pseudo-profeta significa falso profeta. Então, esse é o mandamento que todo cristão devia de achar que é um mandamento desnecessário, porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, quando eu minto para alguém, eu estou sendo um servo do diabo, eu estou sendo um veículo do diabo para levar uma mensagem errada para outra pessoa. Então, mentir, não é? Jesus disse que Satanás é um assassino, homicida, porque ele fala da mentira. E quando ele fala da mentira, ele está falando da sua própria natureza decaída. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, meu querido, esse é um dos mandamentos que eu acho que não deveria nem precisar estar na Bíblia, porque deveria ser uma regra de conduta de cada um de nós. A mentira é algo que não deve nem passar pela nossa cabeça. Nós devemos viver a verdade. A Bíblia diz que a verdade nos liberta e a mentira, ela nos aprisiona, porque a mentira é pecado e é o que o pecado faz, nos aprisiona. Então este é não mentir uns aos outros. Não minta para ninguém, nem para você mesmo. Muitas vezes você vive mentindo para si mesmo. E quando você descobre que você foi um mentiroso a vida inteira, já é tarde demais. Amém? A mentira é abominação ao Senhor, pois o ofende frontalmente, já que ele é sempre absolutamente verdadeiro. Mais de 70 vezes, somente nos 4 evangelhos, Jesus faz afirmações começando com a expressão na verdade vos digo, e transmitia os pensamentos e juízos do Senhor sob as mais variadas circunstâncias. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deus abençoe você.